Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Vou convidar agora para participar com a gente. Vai ser um bate-papo com a Júlia Gamin. Ela já chegou ali, vou chamar ela para entrar no ao vivo com a gente, para a gente conversar algumas coisas a respeito do que está acontecendo nesse momento, tá? Só um minutinho, galera. Vamos posicionar aqui. Vamos ver se ela vai posicionar. Ela tem que entrar ali. Boa noite, Júlia, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Eduardo? Tá me ouvindo legal? Tô sim, tu também? Tudo ótimo. Entrei Então tá também bom. agora com o pessoal, então boa noite para todo mundo que está participando com a gente. Mais uma vez a Júlia e eu nós vamos fazer essa live aí para colocar um pouquinho a par do que está acontecendo e algumas medidas que nós podemos tomar, né, Júlia? Em relação ao Cromossomos 21, né? Com Para certeza, que as pessoas tenham cuidado com o coronavírus, não é isso? com certeza. Então tá. Eu vou deixar você começar toda a pauta aí para as pessoas me mandando as perguntas e te questionando você em relação a algumas coisas aí, pode ser? Pode ser sim. Então, gente, boa noite. A gente está aí nessa fase de muito cuidado, né? Que a gente precisa ter uma atenção redobrada e se prevenir, então, com a contaminação do coronavírus, né? Então, primeiro eu vou começar a falar dos cuidados básicos que a gente tem que ter, que são cuidados que não são exclusivos para se prevenir contra o corona, mas contra outras infecções, contra outros vírus oportunistas, como influenza, H1N1, né? É porque acaba que o corona tá mais forte, a gente fica mais preocupado, porque é um vírus em que a transmissão dele é muito mais forte, né? A transmissão é muito maior do que outras doenças anteriores, né? Então, o que a gente vai considerar de cuidado básico, que a gente tem que ter rotineiro, diário ali, primeiro de tudo, a lavagem das mãos, né? E a lavagem das mãos não é só ali, tipo, pôs a água e deu, então é esfregar mesmo a mão por 20, 30 segundos no mínimo, lavando toda a região aqui do antebraço, então esfregar bem, porque acaba que o sabão com a água, ele consegue quebrar ali o vírus, né? Então ele consegue quebrar a molécula, só que precisa ser muito bem lavado, muito bem esfregado, para poder você ficar livre disso, né? Se tu estiver na rua e não conseguir lavar a mão, a ideia é higienizar com álcool 70%, tá? Então, álcool gel 70%, e também tem que ser colocar uma quantia razoável, esfregar bem, no mínimo ali 20, 30 segundos, pegar essa região do punho, antebraço, porque às vezes a gente encosta em alguma coisa, né? Uhum. Lembrando também que se a mão tiver com poeira, tiver com alguma sujeira, o álcool não é suficiente, então tem que lavar. Então, o critério é esse. A escolha principal sempre vai ser água e sabão. Acaba que todo mundo foi atrás do álcool em gel e daí foi acabando o álcool em gel. Mas, na verdade, o álcool em gel é uma estratégia para quando tu não tem água e sabão. Acaba que quando tu tem água e sabão é o melhor porque tu consegue lavar com mais tranquilidade, né? O outro cuidado que a gente tem que levar em consideração é na hora que, se a gente vai tossir, se a gente vai espirrar, ou se a gente vai coçar o olho, algo do gênero. Então, de preferência, quando a gente estiver na rua, a gente tentar não fazer esse tipo de coisa, de estar com a mão suja, de colocar a mão no olho, mão no nariz ou mão na boca, porque daí tu pode levar, tu pode se contaminar, né? E quando tu tá com a mão suja e tu já lava, tu muitas vezes nem vai se contaminar, porque tu não chega na mucosa, né? Que é o principal risco. Sim. Então, outra coisa, por exemplo, se a gente for tossir ou se for espirrar, sempre usar essa região aqui do cotovelo, né? Então, não levar a mão na boca, né? Esse é o segundo cuidado. Um outro cuidado que a gente tem que ter agora é em relação aos cumprimentos. Então, a gente é um povo muito afetuoso, né? Então, a gente chega muito perto das pessoas, dá beijo no rosto, abraça. Então, agora é o momento da gente ficar mais afastado, né? Então, cumprimenta de longe, para não ter esse contato, porque muitas vezes a pessoa pode estar sem sintoma nenhum e tu acabar se contaminando porque tu nem sabia, né? Então, a ideia é evitar abraço, beijo no rosto e aperto de mão. Então, evitar contato físico. Esse é o terceiro cuidado, tá?
Outro cuidado que agora a gente está falando mais é em relação às roupas, às vestimentas. Porque acaba que Boa. no primeiro momento a gente pensava assim, ah não, só se a mão estiver limpa tá tudo certo. Mas acaba que se tu for na rua, por exemplo, vou imaginar agora que as pessoas estão trabalhando mais dentro de casa, não estão saindo tanto, mas vai no mercado ou vai na farmácia. Tu pode se sujar, tu pode se contaminar, encostando no carrinho, encostando numa parede. Então, a ideia é, a hora que tu chega em casa, tu já vai direto trocar de roupa, despreza essa roupa para lavar e toma um banho antes de pegar a criança no colo, antes de manipular alimento, para tu não correr o risco de se autocontaminar. Na hora de tirar essa roupa, também tem que tomar cuidado, porque na hora que levanta aqui, tipo a gola, se passar muito perto da mucosa, do nariz e da boca, tu também pode se contaminar. Então, a ideia é afastar na hora de retirar, para não passar assim no nariz e na boca, tá? Tá. Cuidado também que a gente recebeu orientação ontem é em relação aos calçados, né? Porque acaba que a gente chega da rua, a gente não faz ideia do quão sujo tá o sapato, né? E daí muitas vezes, tendo criança em casa, essa criança vai pro chão, né? Às vezes põe a mão ali, põe a mão na boca, ou às vezes até coloca a boca no chão. Então, o cuidado ideal a partir de agora é, tu chegou com o sapato, tu deixa ali na porta e já tira o sapato, ou coloca o chinelo, ou fica descalço, e coloca esse sapato longe, né? Então, na lavanderia, eles até sugerem que se é uma criança que já está explorando muito o ambiente, colocar, por exemplo, numa caixa plástica, que fique separado, que essa criança não manipule esse calçado, que ela não vai encostar nesse calçado, para justamente proteger ela. Porque a gente não consegue saber, né, se tem alguma coisa ou se não tem. Então, na dúvida, o que a gente tem recebido de orientação, tanto dos conselhos, né, do CREFITO, quanto da Organização Mundial da Saúde, é ir prevenindo as formas que a gente pode se contaminar, né? Então, essa é uma mais recente que a gente recebeu. O outro cuidado também que a gente vai levar em consideração, que eu acho que é o principal, que é o de sair de casa o mínimo possível, né? Então, a gente está aí nesse período em que a gente está tentando reduzir essa transmissão, né, para que não chegue em números tão alarmantes e catastróficos que nem chegou na Itália, né? Então, essas são medidas de prevenção mesmo, para não espalhar para tanta gente, e levar em consideração isso tanto para os adultos, quanto para os idosos, quanto para as crianças, porque acaba que quando chegou esse movimento de não vai ter aula, muitas famílias, no primeiro momento, levam essa criança para sair, para o shopping, para parque, para praia. Mas, na verdade, é aí que aumenta o risco, né? Porque daí você vai estar em ambientes mais aglomerados e que daí tu não consegue saber se tem alguém com vírus, se não tem. A ideia é ficar dentro de casa e sair o mínimo possível. E eu diria ainda... 5. Voltou? Voltou. Tá. E ainda assim, se precisar sair, que saia, por exemplo, só o pai e a mãe fiquem em casa com a criança, que não saia todo mundo, que não leve a criança, que não leve o avô, sabe? Porque daí, para diminuir essa exposição mesmo, sabe? Então, principais. Eu tenho escutado bastante, eu acho que todo mundo também que está acompanhando a gente agora, muita gente está entrando agora, né? Só vou repetir tudo que nós estamos falando. Nós estamos no bate-papo com a Júlia Gamin, é um bate-papo que ela está informando tudo que está acontecendo hoje dentro e fora do hospital, tá, galera? As recomendações que ela está recebendo, ela está passando para a gente, e muita coisa que nós estamos ouvindo também nos telejornais e diretamente das pessoas ligadas aos órgãos oficiais, ela está relatando para nós aqui, tá? E assim, uma coisa que eu ouvi em relação às crianças, né? Por que as crianças, na verdade, elas não recebem esse vírus? E, pelo contrário, elas podem transmitir esse vírus. Foi isso que eu entendi ou não? É diferente? Como que é isso? Basicamente assim, quando veio a informação, né, era que o vírus ele era mais arriscado, né, então ele oferecia mais risco para a população idosa, por conta do acometimento dele, certo? Só que é muito difícil a gente pensar, porque ainda tem as pesquisas que estão saindo agora, os artigos estão sendo publicados diariamente, para saber exatamente qual que é o perfil do vírus, né? Então, num primeiro momento, o que se achava é que ele só
acometia pessoas idosas. Aí foi se passando um tempo e foram vendo que adultos jovens também eram acometidos. Só que a diferença é que a gravidade, quando acomete um adulto ou um jovem, era menor, né? Então, isso é o que a gente tinha de informação até então. E ainda estava falando que as crianças não eram grupo de risco. Então, o que era o que se estava pensando até então? De que essas crianças, se elas tivessem contato com o vírus, elas não manifestariam a doença. Se, por exemplo, a mão dela tivesse suja com o vírus e o adulto ou o idoso beijasse a mão dessa criança, aí que ela transmitia, entendeu? Aham. Então, a ideia de que talvez a criança transmita o vírus é no sentido de contato direto mesmo. Então, beijou a mão da criança, beijou o braço da criança. Se o braço da criança estiver contaminado, aí sim que esse idoso ou esse adulto iria contrair. Mas já teve algumas informações de que algumas crianças contraíram o vírus e manifestaram a doença. Então, isso é uma coisa mais nova. Eles ainda não trouxeram, não liberaram muitas informações para a gente de qual que é o perfil do vírus na criança, de como que acontece a doença na criança, porque é bem menos, é um número muito menor, né, que a gente tem até agora. Aham. Fora do Brasil, a gente até então não tinha tido nenhum relato documentado, não quer dizer que nenhuma criança tenha manifestado, mas ainda não tinha sido documentado. Então, isso é uma coisa que a gente está acompanhando mais de perto. Inclusive, vários pediatras têm falado que, assim, que eles acreditam que muitas dessas crianças que estão tendo quadros respiratórios agudos podem ser decorrentes do coronavírus, mas que acaba que não é a maioria, porque o que mais acomete essas crianças hoje é o vírus de influenza ou H1N1, né? Então, que é um risco muito maior para essas crianças. Então, que nesse primeiro momento, eles não conseguem distinguir quantas crianças que estão acometidas ainda com influenza, com H1N1 ou com corona, porque ainda está nessa fase de testagem, né? E pode levar até 7 a 10 dias para sair a confirmação, né? Então, como é recente nas crianças, a gente ainda não tem número, a gente ainda não tem dados mais concretos, assim, para a gente pensar em como que é o perfil da doença na criança. Mas acaba que, assim, como a gente tem muitas crianças que a imunidade é mais baixa, então é por isso que a gente diz que mesmo que num primeiro momento a criança não seja do grupo de risco, a gente não pode arriscar, né? Porque a partir do momento Uhum. que essa criança tem imunidade mais baixa, mesmo que não seja o corona que ela venha contrair, mas como a gente está numa época em que tem muita gente doente, a gente corre o risco dessa criança pegar algum outro vírus que também se agrave, né? Então seria mais ou menos esse o olhar. Ô, Júlia, esse teste que é feito para o coronavírus, como é feito? Que tipo de teste é esse? Porque foi assim, essa semana, nós até conversamos, né? Eu tive um Uhum. probleminha com o Arthur. O Arthur, ele teve duas apneias, né? Decorridas logo após a bombinha, mas não foi o caso da bombinha em si. Tanto é que eu liguei para o pediatra e corri para o hospital infantil, né? E até esse momento eu me questiono, porque em nenhum momento fizeram no Arthur o teste do coronavírus, né? Em nenhum momento me posicionaram e falaram, pai, olha, nesse momento, isso foi agora, foi na segunda, no domingo para segunda, em nenhum momento fui questionado, em nenhum momento foi colocado à prova, justamente para saber se era uma virose, se era o coronavírus ou se era uma outra direção, né? Eu até agora fiquei meio assim, porque eu tô vendo esse surto de segunda para cá, né? Que foi um boom, foi um estouro, né? Só que eu tive no hospital infantil de sexta para sábado e vi aquilo um fervor, né? Muitas crianças com problema respiratório, muitas crianças com tosse, muitas crianças com virose, né? Muita gente alarmada, mas aí, pro meu caso, eu falei assim, engraçado, porque até agora ninguém se posicionou e porque em nenhum momento o Arthur foi direcionado para um caso clínico desse, sabendo o surto é grande e ninguém sabe diagnosticar a realidade. Igual você falou, não sabe se é influenza ou se é H1N1 ou se é o coronavírus, né? Não tem como diagnosticar de imediato, né? Basicamente o que a gente tem visto é que assim, eles seguem como se fosse uma espécie de um protocolo que já foi criado internacionalmente, né?
de triagem da doença, né? Então acaba que o exame ele não é a primeira escolha. Então eles seguem uma triagem, uma lista de critérios para ir vendo se essa criança vai ser, se esse paciente vai ser direcionado para testagem ou não. Porque, na verdade, acaba que a gente não tem um número de testes, de exames suficientes para testar, vamos imaginar, todas as pessoas que tiverem qualquer tipo de sintoma respiratório, né? Uhum. Então, para isso, eles fazem uma triagem, então tem uma lista de requisitos, e que a partir do momento que não, fechou essa suspeita e que tem grande chance de ser, aí o paciente é direcionado para essa testagem. E daí a testagem até então, tem sido por coleta de secreção. Então, se retira uma cultura, que eles chamam, né? Faz uma coleta da secreção e envia para análise para ver se é positivo para o coronavírus ou não. Que, na verdade, é uma forma com que eles avaliam outras doenças já. Então, por exemplo, o H1N1, influenza, já era dessa forma, né? Só que agora, para o corona, é um teste mais específico, né? E que daí eles não têm vamos imaginar, para todas as pessoas que estiverem resfriadas, eles não têm esse preparo, né? Eles não conseguem dar conta disso tudo. E isso é algo que é um protocolo que já veio internacionalmente, de não testar todo mundo. Até por isso que hoje eles têm esses canais de comunicação, né? Para que o paciente não tenha que chegar aí até a unidade de saúde. Então, hoje em dia tem nos canais de telefone para ligar. Então, a partir do momento em que o paciente atinge todos os critérios e ele precisar ser coletado, então essa coleta vai ser feita no domicílio. Então, esse é o procedimento que tem sido feito. Entendi. E mudou tua rotina profissional nesse momento? Mudou o teu dia a dia dentro do Então, hospital? Então, o que mudou, assim, é em relação a vários treinamentos que a gente tem passado, né? Então, em relação à contaminação, né? Então, em relação à prevenção, em relação à paramentação que a gente tem que usar, em relação a como lidar se acaso a gente tiver uma suspeita, né, do coronavírus. Acaba que no setor que eu trabalho, nesse primeiro momento, a gente está nessa fase de prevenção. Porque como eu trabalho no setor infantil, na neonatal, a gente está nessa fase mais de prevenção. Então, para que as mães se previnam, para que as mães estejam bem preparadas, para não entrar em contato com pessoas de fora. As visitas foram suspensas desde o final de semana, visitas externas, assim, né? Tipo vô, vó, tio, foram suspensas para tentar reduzir um pouco a circulação de pessoas. Funcionários que tenham qualquer tipo de sintoma, eles são afastados para poder não ter nenhum risco, né? Então, na ANEL, a gente está em medidas mais preventivas, assim, então, de treinamento e de contingência, diminuindo o número de profissionais circulantes para o estritamente essencial, para poder proteger as crianças, porque a gente não sabe a dimensão que isso traz, se acaso acometer as crianças, então o objetivo é a gente ir tentando fazer esse contingenciamento para poder prevenir mesmo, né? Essa orientação vem dos superiores para vocês, né? E vem dentro de uma sequência, passando para desde dos pacientes para os parentes deles, né? Agora, uma coisa que É, preocupa muito é o ar-condicionado. Isso faz com que o condicionamento do vírus fique mais forte, né? Porque ele não morre, né? Ele é um vírus mutante, ele fica ali, né? E aí, é. como é que vocês estão fazendo na neonatal com ar-condicionado? Então, o que a gente faz no neonatal, em todos os ambientes fechados, em que não é possível abrir janela, né? Porque a gente não tem essa possibilidade de abrir a janela ali, é essa limpeza e troca do filtro, né? E a intensificação na higienização mesmo. Então, em relação à limpeza do chão, a limpeza dos berços, dos equipamentos. Então, foi intensificado essa parte de higienização e a questão da lavagem das mãos, né? Então, porque acaba que o que a gente tem que fazer é ir prevenindo para que a gente não entre em contato com o vírus. Então, o que a gente tem que fazer é algumas adaptações, são possíveis, mas, por exemplo, isso do ar-condicionado a gente não tem como evitar, né? Lugares externos que é possível abrir a janela, até dá, mas ali a gente não pode, né? Porque não pode correr o risco de entrar algum bicho, não pode pegar sol nas crianças, então a gente não consegue chegar nessa realidade de abrir. Mas aí o que a gente tem hoje é essa questão da limpeza dos filtros e sempre o acompanhamento dessa higienização adequada, né? Até porque tem uma coisa bem complicada, né? A tua parte, ela envolve muito contato físico, né, com o bebê, né? Sim. Então, quer dizer,
indiretamente, você sempre tem que estar muito mais posicionada a se cuidar para passar tranquilidade para os pais e para quem estiver ali, né? E aí Sim, te com pergunto, certeza. como fica você quando sai daí? O que se passa na tua cabeça? Porque você está tão envolvida com o vírus, na verdade, né? Só que você tem, saindo daí, você tem o seu pós-vida. E mudou muita coisa, né? Você tem que chegar em casa, tirar essa roupa toda que é do dia a dia. E, enfim, explica pra gente como é que tá sendo isso aí. Então, na verdade, para mim, assim, a gente tem lidado com essa realidade do hospital, eu também tenho lidado com uma realidade dos atendimentos domiciliares, que não são todos os pacientes que a gente consegue suspender atendimento, né? Então, pacientes com quadros mais agudos, pacientes que sofrem mais, assim, com questões respiratórias crônicas, a gente tem muita cautela, mas a gente não consegue cancelar todos os atendimentos, né? Então, alguns a gente consegue espaçar, mas precisa ter muita cautela em relação a isso. A gente tem conversado bastante entre os profissionais. Então, eu tenho adotado algumas medidas, assim. Então, eu atendo as crianças antes de eu ir para o hospital, aí eu saio de lá, troco de roupa, entro no hospital. Aí, a hora que eu vou sair do hospital, eu troco de roupa de novo. A hora que eu chego em casa, eu troco de roupa de novo, né? Então, acaba que o que foi mudando, assim, é no sentido de dificultando mais que a gente, né, prevenindo mais. Então, em relação a esse cuidado com a roupa, em relação a esse cuidado de chega em casa, vai direto, né, troca de roupa, tomar banho. Então, acaba que foi ficando mais, digamos assim, a vida dos profissionais agora, a gente teve que sistematizar mais para a gente conseguir se cuidar, né? Então, a gente já tinha cuidados usuais de lavagem da mão, de uso de equipamentos individuais, máscara, jaleco, enfim. Só que acaba que a gente lidava com uma realidade mais calma, mais amena, né? A partir do momento em que a gente lida com essa pandemia, todo cuidado tem que ser redobrado, né? Então a gente teve que ampliar esse cuidado. Então acaba que em casa eu fiz esse sistema, assim, então, de cuidar muito mais com a roupa, com o sapato, então, de ter esse cuidado de deixar o sapato separado. Tem uma orientação também que a gente recebeu hoje, que acho que foi liberado, que é em relação à higienização da casa, porque acaba que não é todo produto que mata o vírus, né? Então, hoje um pediatra até compartilhou que a Aham. solução que deveria ser utilizada é com água sanitária, né? Então, uma concentração mais baixa, mas colocar água sanitária, que é o que seria responsável, então, por matar os vírus, e principalmente para o chão, né? Porque se a gente for considerar que, num primeiro momento, se a gente entra com o sapato dentro de casa, e depois a gente andar descalço, por exemplo, e depois, por exemplo, a gente deitar na cama, a gente pode se contaminar, né? É um ciclo que às vezes a gente não tem muita dimensão disso. Porque daí tu Entendi. pensa, tá só no chão, e daí se não tiver criança, ok, ninguém leva a mão na boca, mas tudo bem. Tu pode ficar descalço, e depois tu pode sentar, por exemplo, no sofá, Sim. ou sentar na cama, e daí se contaminar. Então, acaba que a gente foi ficando mais, ainda mais atento e mais sistematizado, assim, com o processo. Na verdade, tem que virar um processo isso tudo, né? Para que a gente consiga se cuidar. Tem que manter uma imunidade muito boa, justamente para a gente conseguir continuar prestando essa assistência para os pacientes, né? Então é um cuidado que fica bem redobrado a partir desses dias. Que nem estão perguntando aqui, olha só que legal. A Kátia colocou aqui, boa noite. Em casa a gente pode usar o ar-condicionado? Ela pode, né? Desde que o filtro seja sempre limpo e averiguado o sistema do ar-condicionado estiver limpo, não tem problema nenhum, né? E se as Sim, pessoas estiverem gripadas no ar-condicionado, desliga ou mantém? O que você diria para nós? então, nos lugares em que é possível abrir, o que a gente tem recebido de orientação é de deixar a janela aberta. Pode até deixar o ar ligado, Circular o ar, né? mas deixar circular o ar, a janela aberta. Exatamente Tá. essa é a recomendação. Achei legal o que você falou também agora há pouco, né? Vou recapitular um pouco para as pessoas que estão ali com a gente. Aham. Boa noite, o Ricardo está mandando boa noite para nós, boa noite para ele. Então, Ah, assim, chegamos em casa, vamos fazer o quê? Primeira coisa, tirar aquela roupa do trabalho, né? Tirar nosso calçado, de preferência, não manter na área de tráfego da gente, né? Deixar ele separadinho. Se puder passar um pano com álcool e água sanitária, é super eficaz, então, para a limpeza da nossa casa e Na super verdade, recomendado. na verdade, se for álcool 70, não precisa da água sanitária.
Ah, tá. Então quer dizer, Ou álcool é 70. um ou é outro. Isso. É porque às Perfeito, vezes, se entendi. tu não tiver álcool 70 líquido em casa, né? Então tu Aham. pode substituir pela água sanitária. Então é um ou outro. Tá, como estamos em escassez do álcool, a água sanitária está aí, vai fazer o mesmo Exatamente. efeito e vai Sim, colocar a gente em segurança, né? A gente exatamente. está falando um pouco de imunidade. Isso é uma coisa um pouco complicada hoje, né, Júlia? Porque, olha, por exemplo, o Arthur, a imunidade dele é muito complexa, né? Então, eu batalho muito para que ele tenha uma imunidade boa, positiva. Tanto é que eu acho que foi isso que ajudou essa melhora muito rápida dele, porque a gente realmente força na alimentação, faz a fisioterapia que tem que ser feita dele, né? Que é a Uhum. preventiva, e isso tudo ajuda. Pergunto para você assim: você é fisioterapeuta da tua área, da ANEL, mas conhece um pouco da parte da saúde. O que seria bom para a imunidade imediato hoje, nesse momento agora, para as pessoas terem um pouco mais de imunidade? Você sabe algum alimento que as pessoas podem estar ingerindo, que vai fazer um bom efeito, que vai ajudar? Então, de modo geral, o que a gente tem recebido de orientação dos profissionais de saúde em geral, assim, num primeiro momento é você ter hábitos saudáveis, né? Então, o que seriam esses hábitos saudáveis? Vai além da alimentação. Então, vamos considerar a hidratação, né? Então, tomar bastante água, manter o corpo bem hidratado, ter uma noite de sono reparadora, né? Então, não ficar dormindo muito pouco, dormindo muito tarde, acordando muito cedo. Então, se o ciclo do sono for muito curto, né? Acaba que a imunidade fica um pouco mais baixa também. Outra coisa que eles têm falado bastante, principalmente nesse período agora de pandemia, é em relação ao estresse, né? Então, a gente está lidando com um momento de sobrecarga de informação, né? Sim, Então, se tu for pensar, tem as redes sociais, aí tu tem o WhatsApp, daí tem a TV, né? Então, para onde tu olha, em qual grupo que tu entre, tu vai receber essas informações. E daí a gente tem dois riscos nesse processo. A gente tem tanto as informações que são verídicas, mas a gente também tem as informações que são as fake news de hoje em dia, né? Então, o que a gente tem que ficar de olho é que, assim, às vezes tu tá se informando, mas fica meio que um excesso, e daí tu se sobrecarrega, e daí isso pode sim. gerar um estresse, né? Então, hoje se tem falado muito em relação que para a imunidade a gente precisa de uma saúde global, né? Então, não adianta a gente pensar só na alimentação. Então, pensar nessa questão de dormir bem, de se hidratar e de tentar não ficar tão enlouquecido com as questões das informações que chegam, né? Então, tanto é que hoje em dia alguns psicólogos têm compartilhado alguns materiais, assim, de fazer um movimento de, em alguns momentos, tu não acessar o celular, tu não entrar nas redes, tu não ficar lendo matéria, tu não assistir jornal. Então, alguns momentos do dia, não quer dizer que tu vai se isolar, né? Mas, assim, Sim, em sim. alguns momentos, tu se preservar. Ler um livro, assistir um filme que tu queira, assistir uma série, algo do gênero. Em relação à alimentação, que os nutricionistas têm divulgado bastante, principalmente alimentos não industrializados, né? Então, frutas, verduras, legumes. Então, o que em geral a gente já consideraria como uma alimentação saudável, né? É o que hoje eles têm preconizado. E daí, lógico, isso vai variar muito de cada paciente, de cada pessoa, né? Porque tem pessoas que têm uma maior dificuldade de absorver alguns nutrientes do que outros, então, seja ferro, que daí a gente tem, por exemplo, verduras, tem couve, tem brócolis, que são mais ricos em ferro, ou, por exemplo, a gente tem alguns outros ingredientes que ajudam a melhorar a imunidade, tem gengibre, açafrão, cenoura, que podem ser incluídos também na alimentação. Muitas vezes, se a gente estiver falando da criança, pode ser colocado meio que indiretamente, assim, né? Não precisa ser o gosto principal, né? A gente tem várias pessoas que falam em relação a chás, né? Chás mais caseiros, que também podem melhorar a imunidade, mas isso vai ser bem individual. Acaba que o que principal os nutricionistas têm afirmado é em relação a manter hábitos saudáveis, que muitas vezes as pessoas acabam se sobrecarregando mais de, por exemplo, carboidrato
ou comida congelada, ou industrializado, e daí isso não vai ajudar a imunidade, entendeu? Então, quanto mais natural for o alimento, melhor, né? Melhora a situação. Eu estava Exatamente. vendo hoje a situação ela chega a ser até um pouco caótica, né? Porque quando você se depara com uma situação dessa, o povo realmente ele corre para a mídia e começa a ouvir tudo que é notícia, né? E eu Uhum. mesmo fui até o supermercado hoje e me deparei com a situação da loucura do povo comprando, 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 comprando e até mesmo sem saber se o vizinho tem necessidade de alguma coisa, né? Ou seja, Sim, primeiro eu estou comigo. Aí, o que acontece com tudo isso? A partir de amanhã, muitos locais estarão fechados. A minha sim, empresa vão estar fechada. Vocês vão estar no batalhão da frente, né? Vocês vão estar lutando aí sim. contra uma coisa que vocês estão conhecendo agora. Aham. Ah, nesse momento, a calma é tudo, né? A calma e a tranquilidade. Aí pergunto para você, nesse momento, eu como pai, numa tossezinha, num espirro do neném, corro para o hospital ou não? Espero, tento buscar um pouco de informação ou não? Vou realmente procurar uma orientação médica? O que seria o correto agora, nesse momento? Então, o que eu tenho orientado os meus pacientes, e inclusive isso eu já troquei informações com pediatras, assim, então a gente tem trabalhado bem alinhado, assim, é de pensar e prestar muita atenção nos sintomas, né? Então, por exemplo, na semana passada eu tive uma paciente que teve febre e que era pontual, ela tinha febre, né? Aí depois no dia seguinte ela tinha um pouco de coriza ali no nariz, certo? Aí eu falei pra mãe, acompanha, vai dando banho. Então ela já tinha a indicação do pediatra de dar paracetamol, e daí ela foi deixando a criança mais fresca, e daí no dia seguinte ela já não tinha mais nada, não tinha mais secreção, não tinha mais febre, não tinha nenhum sintoma, né? Porque o que a gente vai considerar isso? Muitas vezes as crianças apresentam, né? Essa febre, né? Que eles chamam até de febrícula muitas vezes. As pediatras chegam a falar que 2 dias, às vezes, dessa febre pode ser normal, pode ser período de que está, por exemplo, nascendo dente. Então, a gente tem alguns acontecimentos das crianças que são normais, fazem parte do desenvolvimento, mas que em meio à época da pandemia assusta muito mais, né? Então dá muito Sim. mais medo. Mas a minha orientação é de que num primeiro momento não vá para o hospital, assim. Então, basicamente, a orientação que a gente tem recebido e que eu tenho repassado é assim: deve-se ir para o hospital se ela tiver, digamos assim, um conjunto de sintomas. Então, se essa criança tiver febre, se essa criança tiver uma tosse e se essa criança estiver apresentando alguma dificuldade respiratória, né? Então, esforço para respirar, se ela tiver mais ofegante, se ela tiver ficando com mais dificuldade de fazer essa respiração, então. Porque quando a gente pensa em fatores isolados, por exemplo, só está com um pouquinho de secreção no nariz. Pode ser uma criança que já tenha, por exemplo, uma rinite, ou que o ar estava mais seco e daí ficou um pouco mais seco o nariz, e que às vezes se hidratar só com soro já vai ser suficiente. A febre também pode ser algo passageiro. Então, é bom a gente primeiro prestar bem atenção no sintoma da criança, porque se tudo do nada ela começou com o primeiro sintoma, tu já pega ela e leva para o hospital, pode até ser que ela não tivesse nada, mas que ela fica suscetível a contrair lá fora, né? Então, a expor lá fora. Outra coisa também que os pediatras têm orientado bastante é em relação a consultas eletivas. Então, muitas vezes a criança já tinha uma consulta agendada, só que é, por exemplo, uma consulta dentro do hospital, né? Então, a gente tem vários hospitais que fazem consultas eletivas, que têm consultório. E as recomendações que os pediatras têm dado é de que as famílias não levem em consultas eletivas. Porque se é algo que é só para acompanhar o crescimento, para acompanhar o peso, não é algo urgente, né? Então, deixar o hospital para os casos que realmente tem essa urgência, essa emergência dos pacientes que estão precisando nesse momento agora, né? E poupar essas crianças de não expor elas a possivelmente contrair alguma coisa lá fora, né? Evitar o máximo, né, Júlia? Evitar o máximo, caso não tenha tanta emergência nem necessidade, né? Isso aí é a Exatamente. disposição mínima. Eu acho que foi válido, então, o que o governador fez, né? Pedindo para que todos, nesse momento, fechem estabelecimentos que não tenham necessidades,
logicamente, economicamente falando, o impacto é violento, né? Vai ser um Sim. impacto na economia gigante, porque os pequenininhos que somos nós não temos um poder de resguardo como os demais. Porém, a prudência é gigantesca, né? Porque a gente jamais vai saber se uma pessoa vai entrar lá com a virose, né? Ou com o vírus, ou se a pessoa vai espirrar, ou vai tossir, enfim. Nesse momento tem que ter muita prudência, né? Acho que a prudência vai levar a gente É, a solução, né? e acaba que se tu for pensar, por exemplo, se tu imaginar uma loja, né? Imagina a quantia de pessoas que circulam por essa loja, né? E daí tem os teus, por exemplo, tem os vendedores da loja, mas daí tem as pessoas que circulam. Aí dessas pessoas circulam, elas saem, vão de ônibus, vão para o transporte, vão para a rua. Então acaba que a gente não consegue ter uma delimitação do espaço de onde que essas pessoas estão frequentando, né? Então, se a gente não tem esse fechamento, a gente não consegue conter essa epidemia mesmo, né? Então, realmente, essa medida eu acho que foi fundamental. Eu acho que, como foi feito de forma precoce, tem um prognóstico melhor, né, de estancar isso, até porque a gente tem que levar em consideração a capacidade de atendimento dos hospitais, né? Então, a gente vai imaginar, se Florianópolis inteiro, metade de Floripa ficar doente, a gente não tem espaço para todo mundo ser atendido, né? Porque não é esperado, né? A gente não lida com essa realidade, a gente está lidando com uma realidade bem diferente agora com essa pandemia mesmo. Então a Eu tive ideia uma amiga também que é de ter espaço, né, para eles serem atendidos. hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que está na Itália. Ela falou que o centro, a parte norte da Itália, que está sendo muito afetada, ela está sendo afetada porque elas não tiveram a prudência que o Brasil está tendo. Ou seja, nós estamos começando a fazer um movimento que o maior risco nosso vai chegar no inverno, não é agora, né? Sim. A grande expectativa é que nós chegaremos no inverno com um número mínimo de coronavírus, porque se não tomar essa providência agora, o surto vai explodir realmente um pouquinho mais para frente, né? Então, essa informação que vocês também têm aí, é isso? É isso mesmo. E até porque, se a gente for pensar, o inverno já é caracterizado, né? Já tem como praxe que as pessoas ficam mais doentes, né? Então, no inverno, já tem mais questões respiratórias, já tem mais virose. Então, as pessoas já ficam mais vulneráveis no inverno. Então, se a gente não fizer essa contenção agora e deixar explodir, né? Então, no inverno, a proporção vai ser muito maior, né? O agravamento vai ser muito maior. Então, é justamente isso, assim. Hoje em dia, tem até, na internet está bem fácil, assim, né? Dos vídeos que são de simulação com as medidas de contenção e sem as medidas de contenção, né? Acaba Sim. que assim, pode até ser que num período X de tempo seja o mesmo número de pessoas acometidas pela doença do que se fosse num pico. Só que qual é a grande diferença? É a capacidade dessas pessoas serem atendidas, né? Porque acaba que assim, se a gente tiver, sei lá, 50 pessoas doentes num dia, ou se a gente tiver 50 pessoas doentes em 10 dias, isso se dilui, né? Então a gente tem uma capacidade de atendimento muito maior e a gente tem uma chance de recuperação dessas crianças ou pacientes, adultos, muito maior também, porque daí eles vão ter mais acesso à estrutura, né? Seja por Sim. medicação, leito, enfim. E uma coisa que é engraçada, né, Júlia? Ainda com tanta informação, como tem pessoas que querem se fazer de leigas, né? As pessoas acham que isso, na verdade, não é nada, é uma coisa passageira, são pequenas, né? Sim, Então, eu acho que as pessoas têm que realmente se informar mais, ler mais e ver que realmente isso é um risco. Só que se nós nos precavermos e termos prudência, esse risco vai ser muito menor do que o que está acontecendo no dia a dia, né? com certeza, vai ser muito atenuado, né? Agora aqui é uma pergunta bacana. Os bebês são mais vulneráveis a esse vírus ou não correm tanto risco assim? Estou muito preocupada. É a Andrea perguntando para nós, ó. Tá, André, então assim, um pouco antes a gente estava falando sobre isso, que na verdade a gente ainda não tem uma informação muito apurada de como que o vírus acomete as crianças, né? O que a gente tem hoje de realidade é que já teve casos de crianças que foram acometidas com o vírus, né? Só que a gente não consegue ainda ter dados para saber se é grave na criança, se não é. O que a gente tem de informação é que assim,
o principal grupo de risco são as pessoas idosas. Só que o que a gente tem de complemento a isso é que a criança ela é mais vulnerável a contrair viroses, infecções, por conta da exploração que ela tem. Então, a criança leva mais a mão na boca, ela fica mais perto do chão, então, às vezes, o brinquedo cai no chão e ela pega, e ela pode pôr a mão na boca. Então, basicamente, a prevenção com essas crianças é que ela não contraia o corona, mas também nenhuma outra virose, né? Então, H1N1, influenza, então, seja qual for o vírus que essa criança pode vir a manifestar, a ideia é prevenir, né? Então, não quer dizer que elas não quer dizer que elas correm mais risco do que as outras pessoas, mas acaba que elas estão mais vulneráveis pela exploração que elas têm, né? Então, elas ficam mais próximas de áreas que podem estar contaminadas. Então, o objetivo é tu cuidar com ela, tu se cuidar, não deixar... agora, nesse momento, a orientação que a gente tem é de que as crianças não fiquem com os idosos, justamente porque se para os idosos é mais fácil contrair o corona, a gente não pode correr o risco de, por exemplo, uma criança pegar do vô, do tio, enfim, né? Então, a ideia é prevenir. Mas o que a gente tem visto de evolução é que, como as famílias com crianças se prevenindo mais, se cuidando mais, tendo cuidados mais redobrados, acaba que talvez seja por isso também que a gente tem um caminho melhor com as crianças, né? Que essas crianças ficam mais protegidas. Então, as escolas fecharam, essas crianças não estão mais indo para ambientes externos, não estão frequentando mais parques. Então, elas também vão ficando mais protegidas. Esse é o objetivo. Ou seja, a prudência, de novo, e com essas medidas que todo mundo está tomando, o risco é muito menor para todos que estão se envolvendo, né, nessa causa que é justamente barrar esse vírus, né? Com Uma coisa que eu te certeza. perguntar, Julia, é assim, ó, nesse momento, muitas das redes às quais nós frequentamos, que é no caso a Neurovital e outras que fazem as atividades com nossos filhos, elas não vão operar devidamente ao contato físico em respeito ao profissional e em respeito ao cliente, ao paciente, né? Sim. Tá, você como fisioterapeuta, indica algum exercício para que nós aqui em casa possamos falar com nossos filhos? Tem alguma coisa que nós possamos fazer para manter essa atividade? O que você indicaria para nós, para ajudar a Então, minimizar essa batalha? o que eu tenho feito porque acaba que é muito amplo, né? Então, quando a gente pensa na pediatria, a gente tem um universo aí, uma gama muito ampla para a gente pensar num exercício, assim. O que eu diria que a principal recomendação é de brincar com as crianças, né? De deixar as crianças ativas. Porque o que acontece? Quando a criança está na fisioterapia, quando ela está fazendo a reabilitação, a gente faz exercícios direcionados, mas essa criança brinca também durante a terapia, né? Então, a partir do momento em que em casa, nesse período aí de quarentena, vocês conseguirem estipular mais ou menos uma rotina de brincadeira, né? Então, seja com algo que tu já tem, algo que você já perceba, por exemplo, que o Arthur tem interesse, e daí vamos imaginar, se ele estaria na terapia todo dia, né? Então, vamos imaginar que 2 vezes ao dia, tu vai separar ali uns 20 minutos, meia hora, para tu brincar com ele, com um brinquedo, ou de rolar, ou de deixar ele mais sentado, ou de fazer uma brincadeira, ou de cantar uma música, né, para ele se interessar pelo som. Então, o que a gente tem falado bastante é que nesse período de quarentena, a criança muitas vezes ela não vai estar sendo atendida com um profissional fazendo uma terapia estruturada, mas ela pode ser estimulada pela família por meio das brincadeiras, né? Para ir deixando ela ativa. Então, a principal orientação que eu tenho passado é isso, de manter a criança ativa. E eu também tenho lançado algumas dicas, assim, até nos stories, assim, para quem me deixa pergunta, né? Então, eu tenho deixado sempre a caixinha de pergunta ali aberto, para quando o pai tem uma dúvida específica, do tipo, eu queria brincar com ele com tal brinquedo, tu me dá uma dica, entendeu? Então, também eu fico à disposição depois, se tu quiser me mandar os brinquedos que tu tem, a dica que tu quer, assim, que daí eu posso ir mandando. Mas a principal seria isso, assim, de deixar a criança brincando, deixar a criança mais livre, assim, porque acaba que, num primeiro momento, que pode ser uma saída, mas que pode dar um pouco mais de prejuízo, é deixar essa criança muito ligada na tela, né?
A Então, verdade foi o que você falou agora há pouco, né? O momento agora é esquecer um pouco a internet e fazer a interatividade ali, tete a tete com a criança, brincar, voltar um pouquinho ao passado, né? E com pegar os brinquedos, certeza. brincar no chão, rolar no chão, fazer a criança participar da alimentação, ela mesmo cozinhando, são Sim, atividades, né? A sim, com Valesca, certeza. a Valesca colocou ali que a equipe do João suspendeu a físio, mas vai fazer orientação via online. Sim. A Valesca. Ô, É Valesca, bem na verdade, coloca a criançada para brincar no barro aí em Santo Amaro. Pode falar, Júlia. Não, mas é isso mesmo, assim, é de ter esse tipo de cuidado, assim. Os pacientes que eu suspendi o atendimento, eu também tenho feito um atendimento online com as famílias, justamente para orientar, até porque tem muita criança que eu atendo que é recém-nascida e que a mãe ainda tá, a família ainda está manejando, entendendo como lidar com essa criança. Então, agora eu acho que vai de nós, profissionais da saúde também, irem buscando estratégias, assim, né? Para conseguir acolher as famílias, para não deixar essas famílias desprotegidas, assim, né? Porque acaba que quebra muito da rede de cuidado que a criança tem, né? Então, a partir do momento em que essa criança faz físio, fono, psico, TO, e daí de repente não tem nada, se quebra um pouco essa rede de cuidado. Então, as estratégias que a gente tem buscado e a gente tem conversado bastante de passar essas orientações ou de fazer orientações por vídeo, orientações por chamada, ou mandar exercícios. Então, a gente tem tentado buscar estratégias para que essa família não fique sem a rede de apoio mesmo, né? Que é tão importante para o crescimento da criança mesmo. Eu fico pensando numa outra parte agora que é assim, nós estamos falando de 7 dias no momento em que o governo decretou essa estratégia de emergência. Eu vejo um pouquinho mais longe isso, né? Como comerciante e como pai. Dentro de uma possibilidade de um tempo maior, né? É, a gente vai falar da higienização que nós temos que fazer nossa diariamente. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis e impossíveis, né? E na nossa casa. E vocês, na falta de um companheiro para assumir o teu posicionamento, como é que fica a Júlia ali dentro? Ela vai ter que seguir até chegar um outro profissional ou não? Terminou sua carga de trabalho e vai embora? Como que você vai atuar nesse tempo aí, nesses 7, 14 ou 21 dias? Como vai ser isso? Basicamente, quando a gente pensa no regime de contingência, né? Então, são adotadas medidas para prevenir que se falte profissional, né? Então, por exemplo, uma das primeiras estratégias que foram adotadas pela Secretaria da Saúde aqui de Santa Catarina é a suspensão de todas as férias e licenças prêmios que tivessem agendadas daqui para frente, né? Então, os funcionários que estariam de férias foram suspensos, então eles vão continuar trabalhando. Por quê? Porque a gente tem que ter não só o número mínimo de profissionais, mas uma segurança caso algum dos profissionais fique doente, né? Caso algum dos profissionais venha a ficar doente, não apenas com corona, mas se o funcionário ficar doente com outra coisa, ele também não pode continuar trabalhando, né? Então, tem que ter um número de profissionais que dê conta para abarcar isso. Também foi chamado novos profissionais, né? Então, agora nessa semana foram chamados mais profissionais para poder aumentar o quadro de profissionais para tentar suprir mais essa demanda, né? E daí acaba que a gente trabalha com revezamento mesmo, né? Então, em alguns momentos pode ser que a gente precise aumentar a carga horária, daí depois folga no outro dia, mas acaba que a gente faz o revezamento para que não falte o profissional, né? Então, acaba que são estratégias que a gente não está muito acostumado a viver aqui, porque a gente não lidava exatamente com isso. Mas, por exemplo, eu trabalhei em Blumenau por 2 anos, e em Blumenau a gente lida com a questão dos alagamentos, né? Então, eles Sim. faziam os planos de contingência. Então, lá eu trabalhei sempre nesse esquema de plano de contingência. Então, começou a subir o rio, vamos imaginar. Aí já tinha os órgãos que já viam isso, e daí, então tá, então traz profissionais, vão ficar de plantão, e a gente ficava dentro do hospital. Porque diferente ainda do corona, lá a gente ficava isolado. O hospital ficava uma ilha, né? Porque daí alagava em volta.
Mas acaba que sempre os hospitais pensam nesses planos de contingência para não faltar profissional. Então lá tinha uma equipe que estava atendendo enquanto a outra estava descansando e depois a gente se revezava. E aqui é mais ou menos isso. Tem uma equipe que vai estar ativa atendendo, a outra equipe que vai estar em casa descansando e depois vai revezar, para que não falte profissional. É isso mais ou menos que é adotado de estratégia para não afetar a assistência dos pacientes e para que a gente consiga continuar dando conta, né? Para que consiga descansar para chegar no outro dia de novo. E é assim, né? É assim, né? Porque, Júlia, o assunto coronavírus, ele está numa altíssima escala. Porém, é tudo novidade, né? Para vocês, principalmente, as reações, elas são muitas, né? De vários momentos, várias ações, vários tempos. Como é que vocês estão equipados pessoalmente, vocês? O que deram para vocês usar como equipamento de segurança? Então, acaba que existem vários protocolos, assim, né? Então, que são padronizados, que já vêm de orientações internacionais, que são os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? Então, acaba que tem toda uma... Como se a gente tivesse um fluxograma de em qual caso que a gente tem que usar cada EPI, né? Quando a gente pensa no nosso atendimento usual, que não é um paciente com corona, por exemplo, a gente vai considerar que a gente tem a roupa separada, né? Então, a roupa é do atendimento exclusivamente. Quando a gente pensa que esse paciente tem algum sintoma respiratório, então a medida utilizada é o óculos de proteção, né? Aquele outro de plástico, e as máscaras cirúrgicas usuais. A partir do momento em que esse paciente for sinalizado como suspeita de coronavírus, o que é disponibilizado é um avental impermeável, que vai por cima da roupa, uma máscara, que é a N95, que é uma que é mais arredondada, assim, que ela é mais grossa, então ela vai por cima da máscara cirúrgica, e touca, e luva. Aí hoje eles estavam ainda definindo que a princípio vai se adotar que vão ser 2 luvas para não ter o risco de uma rasgar e entrar em contato com a pele, né? Então a gente recebeu esse fluxograma que a gente tem que seguir, porque acaba que num primeiro momento também se pensa assim, então usa com todos os equipamentos, né? Usa tudo com qualquer paciente. Só que daí acaba que a gente não consegue ter uma noção, porque pode desperdiçar, né? Então, se é um paciente que não tem nenhum sintoma, então não vai ser necessário usar tudo, porque daí pode desperdiçar e não ter suficiente para quando tiver um outro paciente. Então, por isso que eles seguem todo um fluxograma. Então, isso vem da Secretaria da Saúde, que é repassado para a direção, que é repassado para a gente, que está na assistência diretamente daí. Ou seja, vocês montaram realmente um esquema de trabalho, né? Acredito que está sendo funcional, limitaram acessos ao hospital desnecessariamente, principalmente a visita, né? E o teu dia a dia, na verdade, a mudança maior foi no teu posicionamento de mudança de roupa, de atendimento em relação ao bebê, o contato, não é tanto mais o contato, né? E Sim, outra, aham. a todo momento, né? Higienização vocês sempre faziam, né? Com água quente, com Sim, álcool. aham, com E tudo. a parte da limpeza sempre foi muito rigorosa naquela área de vocês, né? Sim, Ou com seja, certeza. a importância maior é quem vai visitar que tem um pouco mais de prudência em não ir. E se for, né? Só se for no caso extremo, né? Acaba que hoje as visitas estão no ambiente infantil mesmo, as visitas estão restritas para pai e para mãe só, né? Que eles sim têm visita liberada, a maioria das mães acabam já ficando até dentro do hospital mesmo, então não fica tendo contato fora, né? É uma orientação que a gente tem passado. Porque até para, vamos imaginar, se é um avô que vai visitar, o avô muitas vezes fica muito vulnerável de entrar num hospital, né? Porque a gente não consegue saber se ele vai ter contato com alguém que tem o vírus, que não tem. Então, essa medida de reduzir o fluxo de pessoas é tanto para quem já está internado, mas para quem também está indo visitar, né? Que às vezes Entendi. fica mais vulnerável a contrair alguma coisa lá dentro. Ele pode estar bem, ele pode estar saudável e acabar contraindo alguma coisa ali dentro do hospital, né? Detectado uma vez com coronavírus, existe uma área específica para ele ficar no hospital ou não? Essa Sim. pessoa ela fica junto com
N Não, ela pessoas? fica o que a gente chama de isolamento, né? Então, tem as áreas específicas que já foram definidas ali dentro do hospital para justamente não ter essa contaminação cruzada que a gente chama. Então, Entendi. tem esse isolamento, tem essa separação. As cirurgias eletivas já foram canceladas, então tudo que foi possível de ser cancelado foi cancelado, né? Para justamente ficar essa força-tarefa para as urgências e emergências daí para frente. Foi uma surpresa para vocês quando eles decretaram para vocês estado de alerta? Ou já era previsto isso? Então, assim, dizer que foi surpresa, eu acredito que não, assim, para quem está na área da saúde, eu acho difícil da gente dizer que foi surpresa, porque na verdade a gente vai acompanhando os números de fora, né? Então a gente foi acompanhando como que estava a situação do coronavírus fora do Brasil, e a gente só foi vendo, tá, pode ser que chegue aqui, né? Então como é que vai ser se chegar aqui? E daí acaba que a gente já estava bem ligado em relação a isso, assim, dos casos. Aí a primeira vez que apareceu o primeiro caso de corona no Brasil, a gente já começou a ficar em alerta, e a partir disso também os órgãos estaduais já estavam se estruturando, se prevenindo para tá, se acontecer, se chegar no hospital, como é que vai ser as medidas, né? Quais vão ser os procedimentos daí então. Então acaba que a gente já estava se preparando para, entendeu? E daí, a hora que chegou num número maior, a gente viu, não, então é real. Tanto é que muita gente vinha falar com a gente, ai, não, mas é exagero, não é possível ser tão assim. Só que daí, como a gente estava acompanhando desde o começo, aí a gente, não é exagero. Se parou é porque realmente tá ruim, a situação está grave, então a gente tem que prestar atenção, porque acaba que a gente tem que ter a noção de que essas medidas preventivas, elas são justamente para não ter que gerar pânico lá na frente, né? Sim. Então tem muita gente que diz assim, não, estão apavorando agora, estão fazendo medidas muito drásticas. Na verdade, essas medidas são de contenção e de controle para não perder totalmente, para a gente não perder a noção do todo lá na frente, né? Então, a gente já estava se preparando, considerando essa contenção mesmo. A Cris, essa minha amiga, boa noite, Cris. Ela mora na Argentina. Você já respondeu essa pergunta, mas como ela Uhum. entrou agora, seria legal você de novo replicar a informação. O Ah, sim, que não. hospital tem setores separados para os casos suspeitos ou atende todos juntos em outros casos, né? Fica com você a É, palavra. sim, Cris, é separado, tá? Então, a gente chama dos espaços de isolamento respiratório. Então, quando esse paciente é sinalizado com coronavírus ou suspeita de coronavírus, então ele fica numa área isolada justamente para tentar prevenir essa disseminação, né? Essa contaminação cruzada entre outros pacientes que não tenham o vírus. Então, sim, é separado. A Thaís perguntou também se já tem algum caso confirmado com criança. A princípio, o que tem de relato oficial mesmo, de dado oficial, é uma criança, mas só na China. Aqui ainda não tem nenhum dado oficial. Tudo perfeitinho, graças a Deus. Pelo menos nossas crianças estão salvas, né? Eu achei bem frustrante hoje a informação, hoje não, né? Durante a semana, que a Prefeitura de São José colocou o CAT como um ponto de apoio, né? O ponto onde os idosos seriam uma referência para saber se está no coronavírus ou não. Aonde justamente eles vão para se distrair, fazer os eventos deles, né? Ali realmente eu falei, Sim, como é que podem, né? Levar o foco do vírus aonde estão os idosos, sendo que os idosos são ponto de referência para não ter aproximação nenhuma, né? sim. Isso realmente reflete uma imagem negativa, né? Mas é aquele negócio também, né? Às vezes eles pensaram em um ambiente que fosse de mais fácil acesso, né? Então, acaba que, infelizmente, nem sempre a gente tem as medidas ideais, né? Então, uma contradição, mas provável que eles já tenham tentado outros locais e que foi o lugar mais viável, assim, e de maior estrutura física também, porque é um lugar grande, né? O CAT. Então, Meu, talvez tenha sido isso, né? nós temos 22 segundos restantes do nosso Instagram, vai dar uma caída no link, a gente volta. E aí, que nós voltarmos, ô, Julia, eu queria que você reposicionasse para as pessoas uma orientação básica para que elas não tenham nenhuma dúvida de como
eles se portarem na própria casa. Vai cair 3,